Vamos resolver a questão 37 do vestibular do IFCE de 2020.1. A questão diz o seguinte: se A e B são números reais positivos, então a expressão m igual a esse negócio todo aí é equivalente a... Bom, gente, antes da gente resolver essa questão, é importante que vocês relembrem 4 propriedades da potenciação e da radiciação. A primeira delas é a seguinte: quando eu tenho a soma de dois números elevado ao quadrado, eu posso reescrever isso como sendo x ao quadrado mais 2 vezes xy, que é o primeiro e o segundo número, mais y ao quadrado, que no caso é o segundo número. Essa propriedade, a gente costuma chamar de produto notável da soma de dois termos. Então essa é a primeira propriedade que a gente vai utilizar na resolução da questão 37. A segunda propriedade diz respeito ao quadrado da multiplicação de dois números. Então aqui dentro do parênteses nós temos x vezes y ao quadrado, e aí nós podemos reescrever isso como sendo x ao quadrado vezes y ao quadrado. Beleza? Então, segunda propriedade importantíssima para a gente. A terceira propriedade está relacionada à radiciação e à potenciação. A propriedade é a seguinte: quando eu tenho a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, o valor resultante disso vai ser o número inicial, o número ao qual eu tirei a raiz quadrada e elevei ele ao quadrado, tá? Então, a gente meio que cancela o radical com o expoente 2. Por que acontece isso? Porque a radiciação e a potenciação são operações inversas. Então, quando você tira a raiz quadrada e eleva ao quadrado, o valor inicial ele vai permanecer igual, beleza? Então, a gente simplesmente pode cancelar esses dois termos, tá? A raiz cancela com o expoente 2. E a última propriedade que a gente vai precisar é a propriedade de radiciação em que você multiplica duas raízes quadradas. Por exemplo, se eu multiplicar a raiz quadrada de A pela raiz quadrada de B, eu posso reescrever esse valor como sendo a raiz quadrada de A vezes B. Ok? Então, você pode transformar isso em uma raiz única. Raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B é a raiz quadrada de A vezes B. Tá bom? Isso pode acontecer desde que o índice seja o mesmo, tá? Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, tá aí. Com essas 4 propriedades, a gente pode começar a resolver essa expressãozinha aqui, que é assustadora para muitos, tá bom? Vamos lá. Primeira propriedade, nós temos o primeiro termo somado com o segundo termo elevado ao quadrado. Então, nós podemos reescrever esse valor como sendo primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo elevado ao quadrado. Beleza? Então, foi aplicada a primeira propriedade. Vamos seguir resolvendo aplicando as demais propriedades. Aqui eu tenho a multiplicação de dois números sendo elevado ao quadrado. Então, pela segunda propriedade, vai ser A ao quadrado vezes a raiz quadrada de A sobre B elevado ao quadrado. Mais 2 vezes. Perceba que fora das raízes eu tenho A vezes B.
Então, isso é igual a AT. Vezes, eu tenho duas raízes quadradas, então eu posso repetir a raiz e multiplicar os valores que estão dentro, né? Porque eu tenho duas raízes quadradas se multiplicando. Foi a quarta propriedade que a gente viu. Então, ficaria o seguinte: A vezes B, AB. B vezes A, BA. E por último, nós temos B ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de B sobre A elevado ao quadrado. Tá bom? Vamos aplicar outra propriedade que a gente viu, que é a terceira propriedade, que dizia o seguinte: ó, quando eu tenho uma raiz quadrada sendo elevada ao quadrado, eu posso cancelar esses dois termos. Isso vai acontecer aqui e isso vai acontecer aqui. O que sobra para a gente após essa simplificação? Vai sobrar o seguinte, ó. Vai ficar A vezes, cancelei a raiz, que é A ao quadrado, né? Cancelei a raiz, sobrou o termo que está dentro, que é A sobre B, mais 2 vezes AB. Perceba que a gente também consegue simplificar essa raiz gigantesca aqui também, ó. Aqui eu tenho AB dividido por BA, ou seja, são dois números iguais. Quando eu divido dois números iguais, o resultado é 1. Então, a gente vai ficar com vezes a raiz quadrada de 1, mais B ao quadrado, vezes, cancelei a raiz, sobrou o valor que está dentro, B sobre A. Tranquilo? Vamos continuar aqui na nossa simplificação. Eu tenho A ao quadrado que multiplica A. Isso vai ser igual a A ao cubo, dividido por B. Por que dividido por B, professor? Porque eu posso imaginar que aqui embaixo do A ao quadrado tem 1. E aí, na multiplicação de frações, você multiplica os de cima, que são os numeradores, e multiplica os de baixo, que são os denominadores. A ao quadrado vezes A ao cubo. 1 vezes o B dá o próprio B. Continuando a nossa continha, a gente vai ficar com mais raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, vai ficar 2AB, que multiplica 1, ou seja, 2AB. Mais a mesma regrinha que a gente utilizou aqui, ó. B ao quadrado vezes B, dá B ao cubo, dividido por A, que é o mesmo que A vezes 1, tá bom? Pronto, gente, a gente finalizou o nosso item, tá? Mas aí, ó, para ficar igualzinho do gabarito, basta você reorganizar. A ao cubo sobre B, mais, passa esse cara para frente, B ao cubo sobre A, mais 2 vezes AB. Eu posso reorganizar? Pode, meu caro, porque aqui a gente está tratando de uma soma, tá? A soma, ela é comutativa. Você pode mudar os termos e a sua conta vai continuar igual. Então, no fim, a gente encontrou esse valor. E esse valor é o mesmo valor que se encontra aí no item direitinho, item E. Portanto, nosso gabarito está aqui, ó. Beleza?